Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas aqui na ArcServe e gostaria de dar as boas-vindas a todos a mais um de nossos webcasts mensais. Hoje tendo como tema uma breve comparação, para que vocês conheçam melhor as diferenças entre as nossas duas soluções. O ArcServe Backup, que é uma solução tradicional de backup que está conosco há muitos anos, e o ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP, que é a nossa nova plataforma. Então, ao longo desse webcast de hoje, discutiremos as principais funcionalidades de cada uma dessas ferramentas e como elas se comparam, em termos de funcionalidades para atender às suas necessidades. Então, dando início ao webcast de hoje, eu gostaria de fazer apenas uma rápida apresentação sobre a ArcServe, para aqueles que ainda não conhecem a nossa empresa. A ArcServe é uma empresa global, 100% focada e dedicada a soluções de software de backup, recuperação, replicação, continuidade de negócios. Então, tudo voltado à proteção e recuperação dos dados de nossos clientes. Nós somos uma empresa, como eu disse, com presença global, estamos em mais de 20 países e temos aí mais de 500 pessoas compondo nossa equipe. Então, somos uma empresa preparada para atender os nossos clientes da melhor forma em relação à proteção de seus dados. Até meados do ano passado, nós éramos uma subdivisão, um departamento dentro da CA Technologies, porém, a partir de agosto de 2014, nós passamos a ser uma empresa totalmente independente, sem qualquer vínculo com a CA. E todas as pessoas que eram responsáveis pela unidade de negócios ArcServe dentro da CA passaram automaticamente para a nova empresa. Então, se você já tem contato, já tem relacionamento conosco desde a época da CA, você fique tranquilo, pois continuará conversando com as mesmas pessoas, seja na área de vendas, pré-vendas, suporte, desenvolvimento, marketing, etc. E falando um pouco do nosso portfólio e até do tema do webcast de hoje, a ArcServe ela traz hoje para o mercado duas soluções principais. O ArcServe Backup, que está conosco desde o início, inclusive o nome ArcServe veio justamente dessa ferramenta, que está no mercado há mais de 20 anos, mais especificamente desde 1990, quando foi desenvolvida originalmente pela Cheyenne Software, e que é uma ferramenta bastante complexa, bastante completa e abrangente, que consegue atender ambientes físicos ou virtuais, diversos sistemas operacionais, Windows, Linux, Unix, macOS e as principais aplicações de banco de dados, de ERP disponíveis hoje no mercado. Então é uma solução bastante interessante, comprovada, com muitos clientes ativos em todo o mundo e que continua hoje em nosso portfólio. Então hoje a ArcServe ela tem essa continuidade do ArcServe Backup, que seguirá tendo novas versões, novas funcionalidades e será aprimorado no decorrer do tempo para continuar atendendo a esses clientes, principalmente aqueles que ainda têm a necessidade de fazer os seus backups apenas em fita. Aqueles clientes que ainda não viram o benefício do disco, ainda não quiseram dar esse salto e querem continuar fazendo backup em fita, esses clientes vão continuar usando o ArcServe Backup e vão continuar tendo uma solução sempre atualizada e funcional. Agora, aqueles clientes que já tenham um ambiente com uma grande quantidade de máquinas virtuais, um ambiente com um volume de dados muito grande, uma grande quantidade de arquivos a serem protegidos, um cenário onde soluções tradicionais de backup, como é o caso do ArcServe Backup, não navegam muito bem, esses clientes têm como alternativa dentro do nosso portfólio
o Arcserve Unified Data Protection, que é a nossa próxima geração, a nossa plataforma mais atual de proteção de dados. O Arcserve ODP ele é uma solução unificada que traz não apenas funcionalidades de backup, mas também de replicação e alta disponibilidade, e que foca principalmente no backup com base em disco. Então, após a cópia inicial em disco, ele pode até mandar isso para outros meios de armazenamento, que eu vou explicar mais adiante, mas fundamentalmente ele depende do disco para realizar as suas funções. Então, hoje essas são as nossas duas ferramentas disponíveis, e o objetivo do webcast de hoje é justamente esclarecer onde que um navega melhor, onde que o outro navega melhor, para que vocês entendam qual que é o mais adequado às suas necessidades. Mas o primeiro ponto, para que você consiga escolher entre um ou outro, é que você tenha visibilidade e tenha conhecimento, estejam bem claras quais são as suas métricas, quais são os seus objetivos com relação à sua solução de proteção de dados. O que você precisa que ela te entregue? Basicamente, você protege os seus dados, você faz um backup, você replica, você tem um cluster, com o objetivo de poder, digamos, voltar no tempo no caso de um desastre. Ou seja, se acontecer alguma coisa com seus dados e esses dados forem comprometidos, perdidos, corrompidos, etc., você vai utilizar essa cópia, esse backup, essa contingência, para trazer de volta aqueles dados, aquela aplicação, e torná-la novamente disponível. Se você trabalha apenas com um backup, é importante você ter em mente, por exemplo, que cada backup que você realiza, ele é um ponto de recuperação, é um momento no tempo para onde você pode regressar se houver um desastre. Ou seja, se você faz um backup a cada dia, todo dia às 10 da noite você vai lá e faz um backup do seu servidor. Então, se ocorrer algo hoje às 3 da tarde, você só vai conseguir voltar para o backup de ontem, às 10 da noite. Então, tudo que aconteceu desde ontem às 10 horas até agora às 3 da tarde vai se perder. Você não tem como recuperar essas informações porque você não fez nenhum backup mais atualizado. Então, esse conceito é o chamado objetivo de ponto de recuperação. É uma métrica muito importante de qualquer estratégia de recuperação de desastres e continuidade de negócios. Você tem que ter bem claros os seus objetivos na sua empresa com relação a esse objetivo de ponto de recuperação, também conhecido como RPO na sigla em inglês. Então, você, digamos, vai analisar cada um de seus servidores, cada uma de suas aplicações, o seu file server, o seu Exchange, o seu SQL, o seu Oracle, e vai se perguntar para cada um deles quantos dados você está disposto a perder naquele servidor, se ocorrer um desastre. Então, se você está disposto a perder 1 hora daquele servidor, você tem que ter um ponto de recuperação a cada hora. Ou seja, você tem que ter um backup, ou uma réplica, ou algum tipo de cópia, pelo menos a cada hora, para poder recuperar aquela informação, aqueles dados daquela aplicação, caso ocorra um desastre. E isso é crucial porque os desastres eles são muito mais comuns do que nós pensamos. Geralmente, nossa cabeça, quando nós falamos em desastre, a primeira coisa que nos ocorre são aqueles desastres naturais, aquelas coisas mais graves. Um tornado, um vulcão, um tsunami, um terremoto, coisas que felizmente nós não temos aqui no Brasil. Um estudo realizado por uma consultoria internacional no ano passado demonstrou que aqui no Brasil apenas 3% dos incidentes de perda de dados são causados por desastres naturais. E, obviamente,
nossos desastres naturais não são nenhum desses que eu mencionei. Terremoto, vulcão, tsunami, nem nada. São aqueles que nós já conhecemos, né? Alagamento, de repente deslizamento de terra, incêndio e coisas do gênero, né? Mas é um percentual realmente muito baixo. Esse tipo de situação é bem mais rara do que outros tipos de desastres que aí sim são muito mais comuns. Por exemplo, a causa mais comum de perda de dados aqui no Brasil é a falha de hardware. Um equipamento que deixa de funcionar e causa, por consequência, uma perda de dados. Então, um disco que apresenta mau funcionamento, né, uma controladora de um storage que queima, se perde, enfim, né? Então, esse tipo de falha, digamos, mecânica, é a causa mais comum de perda de dados. E qualquer empresa está suscetível a esse tipo de ocorrência. Ainda que você tenha ali redundância, clusterização, sempre haverá algum ponto de falha no seu hardware. E outro fato que chama a atenção nesse estudo é que 60%, né, desses incidentes de perda de dados estavam de alguma forma também associados à perda de energia. Então, os clientes que participaram dessa pesquisa podiam assinalar mais de uma causa para suas perdas de dados. Por isso que os percentuais aqui são muito superiores a 100%. Então, é muito fácil traçar um paralelo aqui entre essa falha no fornecimento de energia elétrica com a falha de hardware. Então, nós, infelizmente, vivemos no Brasil, um país que tem uma certa dificuldade em questões de infraestrutura ainda, né? Então é muito fácil ver isso acontecendo, uma falha no fornecimento de energia, né? A força acaba, o servidor desliga abruptamente, de repente isso ocorreu por um período muito grande, o no-break não aguentou segurar o servidor por muito tempo, o servidor desliga abruptamente e aí ocorre uma falha de hardware por conta disso. Então, essas são as causas mais comuns, mas também existem outras. Falha de software, então uma atualização do SO que não deu certo, ou uma instalação de Service Pack da aplicação que também não deu certo, causou ali problemas, perda de dados. Falhas de segurança, vírus, invasões, roubo de informações, etc. E até mesmo as causas humanas. Um usuário que vai lá e apaga algum dado intencionalmente ou não, mas uma falha humana que causa ali essa perda de informações. Então, tudo isso contribuiu para que aqui no Brasil, no ano passado, 59% das empresas que participaram do estudo tenham perdido dados. E o volume desses dados perdidos, ele aumentou 400% nos últimos 2 anos. Ou seja, quem 2 anos atrás perdia, digamos, 1 tera por ano, hoje perde em média 4 teras. Então o volume de dados que essas empresas perderam quadruplicou nesse período. E aí, quando o desastre acontece, você vai voltar lá para o seu último ponto de recuperação, o RPO, né? O objetivo de ponto de recuperação que nós falamos anteriormente. Vai pegar lá o seu último backup e vai recuperar. Só que durante esse processo de recuperação, que não é instantâneo, a menos que você tenha as tecnologias que permitam que ele seja instantâneo, você vai ficar sem aquela aplicação. Você vai ficar sem o seu banco de dados, sem o seu Exchange, sem o seu file server. Então, a sua empresa, se tem alguma função, alguma atividade que depende daquela aplicação, daquele servidor, essa atividade vai ficar interrompida, vai ficar comprometida. Então, é preciso que você tenha também essa visibilidade. A partir do momento do desastre, quanto tempo a minha empresa consegue ficar sem o meu banco de dados? O que geralmente significa ficar sem faturar, sem pagar, sem receber, sem cadastrar novos clientes e etc. Então, qual que é o impacto de ficar sem esse software, sem esse serviço por 4, 6, 8, 24, 48 horas? E aí você vai ter que definir qual que é esse objetivo de tempo de recuperação.
também chamado na sigla em inglês de RTO. Então essas são as duas métricas que você tem que analisar. Vamos pensar por um momento num cenário bastante simples. Um file server, um servidor de arquivos que toda empresa tem, né, e que toda empresa inclui na sua rotina de backup. Digamos que você tenha uma solução de backup tradicional e você vá lá, selecione dentro do seu file server a pasta onde os seus usuários gravam os arquivos, nada mais. Após um desastre, quais seriam os passos para recuperar esse file server e torná-lo novamente disponível para os usuários? Primeira coisa, você vai ter que provisionar um novo hardware. Então, encontrar um novo equipamento onde instalar aquela função de file server. Pode ser uma máquina física ou uma máquina virtual, mas você vai ter que provisionar um novo hardware. E aí, após provisionar o novo hardware, você vai ter que instalar o sistema operacional manualmente. Instalar lá o Windows, instalar o Linux, o sistema operacional do seu file server. Isso toma entre uma hora e meia, em média, para instalar o sistema. Após a instalação do sistema, você vai ter que fazer as atualizações. Rodar lá o Windows Update ou rodar um Yum Update no seu Linux, enfim, para baixar os patches de segurança, as correções, etc. Dependendo da versão do sistema operacional, se você tiver com um Windows mais antigo, um 2008 ou 2008 R2, tem uma grande quantidade de atualizações. Se for um Linux antigo também vai ter uma grande quantidade de atualizações. Você vai ter que esperar o download dessas atualizações, a instalação e tudo mais. Pode perder aí nesse processo mais algumas horas, sendo que o seu servidor continua offline. Após essa preparação, aí sim você está pronto para começar a fazer o restore dos dados a partir do backup. Então, se você tem ali alguns teras de arquivos, você vai ter que esperar algumas horas para que esse backup seja recuperado. Se você está fazendo um backup em fita, pode ser que você tenha mandado a fita para fora da sua empresa. Então, você tem ainda um agravante de ter que esperar essa fita ser trazida até você, montar essa fita dentro do robô, fazer o inventário, fazer ali a leitura do catálogo dessa fita só para depois começar o restore e ainda ter que esperar algumas horas. Então, esse processo de recuperação pode tomar um período considerável. Uma vez que os arquivos estejam de volta no seu servidor, ele está quase pronto, só que falta um ponto muito importante. O file server, para desempenhar sua função, ele tem que compartilhar esses arquivos. Não adianta apenas eles estarem lá parados no disco. E o backup tradicional, ele não leva as informações dos compartilhamentos, ele leva os arquivos e as permissões. Ponto. Então você vai ter que recriar os compartilhamentos, a partir da documentação do seu file server. Então, se você tiver o seu file server bem documentado ali com todos os compartilhamentos, quem tem acesso a cada um deles, como que está essa estrutura, isso pode ser algo simples de ser feito. Agora, infelizmente, a maioria das empresas não tem essa documentação. Então você vai ter que recriar os compartilhamentos que você lembra que existem e depois, ao longo do tempo, e os usuários reclamando que não conseguem acessar as informações, você vai criando os outros compartilhamentos. Então isso pode tomar semanas para que você consiga refazer tudo. E aí no final, ainda reconfigurar cota de disco, policy, o usuário pode gravar MP3, pode gravar JPG, não pode, enfim, fazer todas essas otimizações lá dentro do seu file server. Por conta disso, desse tipo de cenário que é extremamente comum, aquele mesmo estudo que eu mencionei anteriormente, ele identificou que empresas brasileiras no ano passado tiveram em média 17 horas de inatividade referente a esse tipo de procedimento de recuperação. E isso gerou um prejuízo na ordem dos 26 bilhões de dólares, por conta dessa inatividade. O problema de tudo isso é que as consequências dessa indisponibilidade, dessa inatividade, são
cada vez maiores. Um estudo do Gartner mostra que apenas 6% das empresas que perdem uma quantidade significativa de dados conseguem sobreviver por mais de 2 anos, após esse evento. Então, geralmente, uma empresa que passa por um evento ali de perder uma grande quantidade de dados, ficar um grande período sem acesso às suas aplicações, em 94% dos casos essas empresas acabam fechando as portas. Por 3 razões principais. A indisponibilidade de uma aplicação, de um dado, ele causa vários impactos para a empresa, mas existem 3 impactos que são mais significativos. Nós temos a perda financeira diretamente associada, então pense em perder um dia do banco de dados da sua empresa. Todas as movimentações financeiras que a sua empresa fez estavam ali, pagamentos, recebimentos, de repente folha de pagamento. Então você tem que fazer uma conciliação bancária para entender o que aconteceu, o que não aconteceu. Você vai ficar com seus pagamentos congelados. Pode ser que você atrase o pagamento de algum dos seus fornecedores e acabe sendo protestado por conta disso, tenha que pagar juros. A mesma coisa, movimentações de estoque. Você vai ter que fazer um inventário do seu estoque para saber o que saiu, o que foi de um ponto para o outro e gastar recursos, gastar dinheiro para fazer isso. Então tem uma perda financeira direta. Tem outro ponto também que é a perda de produtividade. Todos os funcionários da empresa que dependem daquela aplicação para trabalhar, por exemplo, um Exchange, todo mundo depende do e-mail hoje. Então, se o e-mail está fora do ar, os funcionários vão ter a sua produtividade impactada. Algumas funções podem até ter 100% da sua produtividade impactada. Aqueles que só ficam respondendo e-mails, de repente uma área de saque, de relacionamento com o cliente, enfim. E aí esses funcionários continuam recebendo seus salários, mesmo não produzindo absolutamente nada. Então é outro impacto para a empresa. Mas eu diria que o mais crítico é o terceiro, é o impacto à imagem. É aquele cliente que liga para a sua empresa para contratar um serviço ou adquirir um produto e ouve aquela velha frase, Senhor, estamos sem sistema no momento. O senhor pode entrar em contato mais tarde? Qual é a chance desse cliente voltar a fazer negócios com você? A não ser que seja um mercado pequeno, onde não há muitos concorrentes, há grandes chances de que ele vá buscar um outro produto, um outro serviço no mercado. E aquele relacionamento de anos que você levou para construir com esse cliente acaba indo por água abaixo. Então, é extremamente importante pensar nessas métricas. Elas vão ser o fator número 1 para que você possa definir qual que é a melhor solução de software para proteger os dados da sua empresa. Com base em tudo isso, vou fazer uma rápida introdução sobre as nossas 2 opções disponíveis hoje, o ArcServe Backup e o ArcServe UDP. O ArcServe Backup, como eu disse anteriormente, ele é uma solução tradicional, está conosco há 25 anos. Então, um software tradicional, como tantos outros que existem no mercado, como que ele trabalha? Ele faz aquele backup baseado em arquivo, file-based. O que isso significa? Você instala ali agentes nos seus servidores, aqueles que você quer incluir nas suas rotinas de backup, e aí você vai fazer aquele backup que eu expliquei ali do file server. Você vai selecionar a pasta que você quer proteger. Você vai selecionar o seu banco de dados, SQL, mas não o SQL em si, só o banco de dados. Você vai selecionar o system state do seu servidor, que tem algumas informações do sistema, mas não permite fazer uma recuperação completa desse servidor. Então é uma solução tradicional, que vai copiar dados pontuais. Uma vez selecionados esses dados, que podem estar em servidores físicos, servidores virtuais, em diversos sistemas operacionais, como eu mencionei anteriormente, esse backup ele pode ser gravado em diversos tipos de armazenamento. Pode ser gravado em fita, pode ser gravado em disco, pode ser gravado em nuvem,
pode ser gravado em múltiplas fitas, múltiplos discos, né? Então você tem aí uma flexibilidade muito grande para decidir onde você quer fazer esses backups. Apesar de ser uma solução tradicional, né, e ter essas limitações dessa categoria de soluções de backup, o ArcServe Backup é uma solução muito interessante para aqueles clientes que buscam justamente esse tipo de ferramenta. Ele entrega com um custo bastante acessível funcionalidades que geralmente só estariam disponíveis naquelas ferramentas orientadas para o mundo enterprise. Então você tem lá paralelização de backups, você consegue fazer backups das principais aplicações, Oracle, SAP, você consegue fazer backup também de máquinas virtuais, levando a máquina virtual inteira para esse backup. Então você tem uma gama de funcionalidades bem interessante e você tem um amplo número de relatórios. A parte gerencial do ArcServe Backup é um dos seus principais diferenciais. Então, em termos de funcionalidades, ele vai fazer ali o full, os incrementais, os diferenciais, faz backup sintético, ele tem as principais funcionalidades que hoje são meio padrão de mercado. Mas os nossos diferenciais são principalmente na área de gerenciamento. Você tem relatórios extremamente poderosos, relatórios de SRM, que significa Storage Resource Management, ou seja, gerenciamento de recursos de armazenamento. Então você consegue ver o sistema operacional de cada servidor protegido, qual que é o Service Pack que está instalado, as aplicações instaladas, se elas estão protegidas ou não, quantidade de CPU, de memória, de disco, percentual de espaço livre nos discos. Você consegue ver qual que é a tendência de crescimento dos seus dados. Então, quantas fitas você vai precisar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, essa parte de gerenciamento, de relatórios no ArcServe Backup é extremamente poderosa. E outro ponto também do ArcServe Backup é que, apesar dele ser uma ferramenta bastante abrangente e completa, ele tem uma excelente usabilidade. Ele é uma ferramenta intuitiva, uma ferramenta relativamente fácil de ser operada. Ele possui, por exemplo, uma visualização da sua infraestrutura, onde ele monta um mapa da sua rede com todos os seus servidores que você incluiu nas suas rotinas de backup, e você consegue ver rapidamente qual que é o status de cada um. Ele fica verde, vermelho, amarelo, e você já consegue, só de bater o olho, já saber como está a proteção daquele servidor. E você tem a opção de ir fazendo drill down. Você vai clicando nesse servidor, aquele que está vermelho, por exemplo. Aí ele te mostra que data que ocorreu o erro. Aí você clica naquela data, ele te mostra qual foi o erro. Aí você clica no erro, ele te leva para a nossa base de conhecimentos com a documentação de como fazer o troubleshooting daquele erro. Então é uma ferramenta que, apesar de bastante abrangente, bastante completa, tem essa questão da facilidade de uso realmente como um ponto principal. Agora, falando do ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP. O ArcServe UDP ele é a nossa solução mais moderna. Ele foi construído com base em tecnologias que nós trouxemos para o mercado nos últimos 5 ou 6 anos. Então é uma solução com uma abordagem, uma metodologia muito mais alinhada com, por exemplo, a questão da virtualização de servidores. Ele consegue lidar muito melhor com ambientes virtualizados do que o ArcServe Backup. Ele tem também uma resiliência muito maior, uma escalabilidade muito maior para proteger ambientes com um volume maior de informações. Ele consegue expandir a sua arquitetura para proteger esses dados de forma mais eficiente. Principalmente porque o ArcServe UDP ele faz o backup em nível de imagem e não em nível de arquivos. Então o que isso significa? Você não vai com o ArcServe UDP selecionar apenas uma pasta do seu servidor ou apenas um banco de dados. Você vai fazer o backup da imagem do seu servidor completo. E aí,
a partir dessa imagem do seu servidor completo, que vai ser gravada numa área de disco, né, obrigatoriamente, você tem a opção de recuperar tanto arquivos, pastas, Exchange, né, um e-mail, um item de calendário, um compromisso, voltar a um atributo de um objeto do AD, enfim, você tem toda a granularidade que você tem, que você precisa para fazer a recuperação dos seus dados, mas você também tem a vantagem da recuperação de desastres. No evento como aquele que eu mencionei lá no File Server, onde você perdeu o seu servidor, você não precisa passar por todos aqueles passos, né? Instalar o sistema, instalar patch, criar compartilhamento, refazer cota de disco. Não, você simplesmente volta a imagem do servidor exatamente como ele era, né? Então, isso é uma facilidade muito grande. E o backup por imagem, né, por snapshot, ele já é mais eficiente e performático do que um backup tradicional. Porque um backup tradicional, ele tem que ir arquivo por arquivo. Então, se você selecionou uma pasta lá com 1 milhão de arquivos, por exemplo, ele vai copiar o arquivo, ele abre o arquivo 1, lê o conteúdo, grava na fita, fecha. Aí ele vai para o arquivo 2, abre o arquivo, lê o conteúdo, grava na fita, fecha. E assim sucessivamente. Então, ele vai abrindo e fechando arquivos. E ele perde muito tempo fazendo isso. Com o backup por snapshot, por imagem, não importa quantos arquivos você tem ou qual o tamanho deles, nós geramos ali uma imagem do volume inteiro, uma foto, uma representação exata do seu volume, daquele seu servidor, e nós tratamos isso como um arquivão único, né? Então é muito mais fácil, é muito mais eficiente para realizar o backup dessa forma. Então já desde o primeiro backup, ainda que você leve de repente um volume maior de dados do que você está levando na sua solução tradicional, você vai ter um backup mais rápido. Uma vez que esse backup está no disco, né, que eu falei que obrigatoriamente o primeiro destino é o disco, aí sim você pode levar uma segunda cópia desse backup para outro meio, para uma nuvem, para uma fita, para um outro disco em outra localidade, né, e etc., para ter uma redundância do seu backup. O UDP ele trabalha exclusivamente com sistemas operacionais Windows e Linux, né, e no caso de servidores físicos, nós fazemos a proteção desses servidores através da instalação de um agente em cada um desses servidores. Agora, no caso de máquinas virtuais, se você tem lá VMware ou Hyper-V, você não precisa instalar nenhum tipo de agente dentro dessas máquinas. Nós interagimos diretamente com o seu host, lá através das APIs disponibilizadas pela VMware e pela Microsoft, e fazemos todo o processo de gerar a imagem das suas máquinas virtuais, copiar e etc. E mesmo sem ter nenhum agente dentro da máquina virtual, você consegue tanto voltar a VM completa, quanto voltar arquivos, bases de dados, e-mails e etc. Tá? Então é uma solução bastante eficiente. Outro diferencial, né, do Arcserve UDP, ele trabalha de forma diferente das soluções tradicionais. Numa solução tradicional, como é o caso do Arcserve Backup, por exemplo, o que você vai ter lá? Você vai ter, digamos que você tenha um volume de dados que já não te permita mais fazer backup full todo dia, né, que é o caso da maioria das empresas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que adotar uma estratégia de full e incremental, que é aquele backup que pega só o que mudou desde o backup anterior. Então, numa solução tradicional, você vai fazer lá um full e vai fazendo os incrementais nos outros dias. Na hora de restaurar, você tem que voltar ao full e ir voltando cada incremental que você fez até chegar no último. Por isso, você não pode fazer incremental por muito tempo, porque senão você vai ter que voltar muitos backups até chegar no ponto que você precisa, né? Então, o que acaba acontecendo? As empresas geralmente fazem um full por semana. Então, toda semana, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, você vai lá e copia novamente os mesmos dados que você copiou na semana passada, né, fazendo um novo full. Então, isso gera um gasto muito grande de espaço em fita, espaço em disco, de tempo, de recurso, né, de consumo de banda, enfim.
backup full causa um grande transtorno. É muito fácil encontrar empresas com soluções tradicionais que o backup full começa na sexta-feira e vai terminar na terça-feira à tarde. Isso é uma história que se repete muito. Então, como que nós resolvemos isso com o Arcserve UDP? Nós trouxemos uma tecnologia chamada I², que faz incrementais infinitos. O que isso significa? Você faz um backup full inicial, que é o primeiro, né? Não tem como fugir do primeiro, mas depois que esse primeiro terminou, você nunca mais vai fazer outro full. Ele vai simplesmente capturando os blocos modificados no seu servidor. Ele gera um snapshot, vê quais blocos mudaram no disco, copia esses blocos. E aí ele vai criando ponteiros entre esses backups no disco. De forma que, na hora de fazer o restore, você só precisa recuperar um único backup. Então, digamos que esse backup 8 aqui foi feito lá no dia 8 de setembro. Então, você vai abrir esse backup incremental 8 aqui, que na verdade é o que nós chamamos de ponto de recuperação, e o que você vai ver não vão ser só os dados do dia 8, que foram alterados no dia 8. Você vai ver todos os dados do servidor como eles eram exatamente no dia 8, como se você tivesse feito um full. Então, na prática, você está fazendo, na prática você está fazendo incrementais sempre, mas na hora do restore é como se você estivesse fazendo sempre full. Você tem o melhor dos mundos, porque você copia só o que mudou e na restauração você tem tudo. E o Arcserve UDP ele tem uma tecnologia muito interessante para que você defina uma retenção que você quer manter no disco, por exemplo, os 10 últimos dias. Eu estou com 11 aqui, o full e mais 10. Então eu excedi essa retenção dos 10 dias, digamos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse backup mais antigo aqui. O mais antigo na verdade é o full, mas eu não posso apagar o full porque senão eu perco todas as referências dos demais. Então ele vai atualizar esse full com esse incremental 1. Ele pega as modificações que ocorreram aqui, joga aqui para dentro dessa imagem full e aí ele apaga esse cara aqui do disco. E assim ele vai reciclando esse conjunto de backup continuamente para você. Por isso que você nunca mais vai fazer outro full mesmo. Então, com essa tecnologia, os backups se tornam tão rápidos, tão eficientes, e tão pequenos, que você consegue fazer backup até de 15 em 15 minutos, se você precisar, com o mínimo de impacto no servidor. Além disso, além dessa tecnologia que já é fenomenal, reduz muito as janelas de backup, nós temos também no Arcserve UDP tecnologia de desduplicação de dados, onde durante o processo de armazenamento dos backups, nós comparamos as informações que estão chegando de cada servidor. Qualquer informação que estiver repetida, duplicada, ela é armazenada uma única vez. Então, digamos que você tenha 20 servidores com Windows Server 2012. A hora que você faz o backup do primeiro, ele vai guardar lá a pasta do Windows, vamos dizer. Nos demais, ele vai ver que aquela pasta do Windows já está lá armazenada no repositório, então ele não vai guardar essa mesma informação de novo. E ele faz essa análise lá na origem, lá no seu servidor de produção. Então esses dados duplicados nem sequer passam pela sua rede, reduzindo ainda mais o tempo necessário para realizar esses seus backups já desde o backup full. Então você tem, com o Arcserve UDP, em relação às soluções tradicionais, você tem uma redução no tempo de backup de pelo menos 70% a 80%, podendo chegar a casos ainda mais gritantes. Temos histórico de clientes que tinham janelas de backup de principalmente file server e exchange, que são servidores que têm um tempo de backup mais longo por natureza. Nós tínhamos clientes que tinham essas janelas acima de 40 horas e hoje fazem backup desses servidores em menos de meia hora, através dos incrementais infinitos e da desduplicação. Então, realmente, a diferença é brutal. E além da tecnologia de desduplicação, o Arcserve UDP ele também
tem uma capacidade bastante interessante de replicar dados entre repositórios. Então, aqueles clientes que têm múltiplas localidades, múltiplas filiais, precisam proteger os dados dessas filiais, armazenando isso localmente, por exemplo, e depois replicando isso para um site central, o DP cai como uma luva para esses clientes. Eles podem ter lá um repositório em cada localidade, em cada loja, em cada filial, recebendo os backups daquela localidade, armazenando em disco com desduplicação, e depois replicar isso para o data center, também com desduplicação. O que isso significa? Qualquer dado daquela filial que já existir lá na matriz, onde essa informação vai ser consolidada, não vai precisar ser enviado pelo link. Esses dados vão ser identificados na origem e só vai ser criado um ponteiro para eles lá do outro lado. Então, você consegue economizar também banda e ter esse backup centralizado para toda a sua empresa. Fora isso, você ainda consegue controlar quanto do seu link vai ser consumido por dia da semana, por faixa de horário. Você tem todo o controle desse processo de replicação. Bom, até agora falamos muito das funcionalidades de backup, tá? Mas o que importa realmente não é o backup, é o restore. É poder trazer a sua informação de volta quando você precisa. E esse é um ponto também onde o UDP se destaca bastante. A partir de um único tipo de backup, só existe um tipo de backup com o UDP, o backup de imagem. Não existe outra forma de fazer backup com ele. A partir desse único tipo de backup, você tem vários tipos de recuperação. Você volta um e-mail, você volta, como eu disse, um item de calendário, um contato do seu Exchange, você volta um arquivo, uma pasta, consegue fazer uma busca por um arquivo específico, consegue voltar um usuário do AD ou um atributo de um objeto do AD, consegue voltar uma VM completa. Você consegue até mesmo montar o backup como uma unidade de disco do seu servidor. Então você pega lá aquele volume, digamos que você queira recuperar rapidamente uma base SQL do seu servidor. Você precisa fazer um acesso, somente leitura de uma base SQL de uma data 3 meses atrás. Você vai lá no ArcServe ODP, pega aquele backup da data que você precisa, você monta isso como uma unidade V lá no seu servidor SQL, por exemplo. Aí você vai lá no Management Studio do SQL e dá um attach no arquivo MDF da base que você quer consultar lá dentro do backup, sem recuperar nada. Você acessa isso instantaneamente e você já tem acesso imediato à sua informação, sem precisar esperar por um restore. Então você tem N formas de fazer essa recuperação. Isso em nível granular. No caso de um desastre, se o seu servidor parou de funcionar, você consegue também recuperar o servidor inteiro, como eu disse anteriormente. Isso é um processo chamado Bare Metal Recovery. Você gera uma mídia de recuperação, que pode ser um CD ou um pendrive. Você gera isso uma vez para todo o seu ambiente. Tá? Não é uma mídia para cada servidor. É uma mídia universal, você cria, deixa guardadinha. Precisou, teve um problema, você vai lá no hardware de destino, onde você quer gravar aquela imagem, e dá o boot nele com essa mídia. Vai subir ali uma interface de recuperação do DP, você conecta no repositório, diz qual servidor você quer, qual data, qual hora, e o ArcServe UDP faz o restante. Você não precisa reinstalar o SO, não precisa reinstalar a aplicação, não precisa reinstalar nada e nem refazer nenhum tipo de configuração. Ele já vai trazer tudo, o servidor vai voltar exatamente como ele era no momento em que aquele backup foi feito. Seja ele um full ou incremental. Tá? Ambos você vai ter a mesma opção de restore. Você pode recuperar essa imagem inclusive em um hardware diferente do original. Tá? Ele faz toda a adequação dos drivers para você, para que não haja nenhum tipo de tela azul ou falha na hora de inicializar esse servidor. É possível também recuperar servidores físicos em virtuais, virtuais em físicos, e assim por diante. Isso aqui pode até ser útil
não apenas para recuperação de desastres. Digamos que você tenha lá um servidor legado da sua empresa que está com uma aplicação lá que você nem sabe mais como que instala, quem que fornece, etc. E o hardware desse servidor está fora de garantia. Você quer migrar isso para um hardware mais novo ou para uma máquina virtual. Você simplesmente vai lá, gera o backup com o UDP, faz o BMR no novo hardware, está feita a migração. Tá? Não precisa se preocupar em reinstalar ou reconfigurar absolutamente nada. Tá? Então, com essa função, você tem uma recuperação de desastres extremamente eficiente. Para aqueles servidores que precisem de uma recuperação ainda mais rápida, lembra que a gente falou lá atrás de RPO, que é o ponto para onde você vai voltar, que eu já disse para vocês que com o UDP pode ser até 15 minutos atrás, e tem o RTO, que é o tempo que você precisa para recuperar aquele servidor após o desastre. Se você for fazer um bare metal recovery, você, apesar de poupar uma série de passos, você vai ter que esperar que aqueles dados sejam copiados para o novo hardware. Se você quer ter uma recuperação mais rápida, sem ter que esperar tudo isso acontecer, você pode ativar um recurso chamado Virtual Standby para aqueles seus servidores que são mais críticos. Esse recurso converte o backup que você fez com o UDP em uma máquina virtual já pré-restaurada em um host VMware ou Hyper-V. Isso significa que você fez o backup inicial, ele vai lá, cria a VM e já alimenta essa VM com aqueles dados. A cada novo incremental que você fizer, nós também incrementamos aquela máquina virtual. Então, na hora que acontecer um desastre, você não tem que recuperar nada, não tem que esperar nada. Você simplesmente vai lá, liga a máquina virtual, ela já vai estar pronta igualzinho ao último backup que você fez. Então, você tem uma recuperação praticamente instantânea daquele seu servidor. Tá? E se você precisar de ainda mais agilidade, né, porque eu disse para vocês que o RPO, que é a frequência dos backups com o UDP, é de 15 minutos. Se de repente para sua empresa perder 15 minutos é muito, você não pode perder tudo isso, o UDP também oferece funções de alta disponibilidade para replicar os seus dados em tempo real, monitorar a sua aplicação e redirecionar seus usuários para um ambiente de contingência de forma automática em caso de uma falha. Então você tem um mínimo de perda de dados, praticamente zero, e você tem um mínimo de tempo de indisponibilidade, porque a solução é proativa, toma ação para você, né, sem nenhuma necessidade de intervenção manual, e traz a sua aplicação de volta para os seus usuários. Tá? Então, hoje com o ArcServe UDP você tem uma ampla gama de funcionalidades à sua disposição. E tudo isso é configurado de forma bastante simples e intuitiva, através de um conceito de planos de proteção. Tá? O UDP ele traz esse mecanismo que é como se fosse um workflow, um fluxo de tarefas. Então você quer fazer o backup, quer replicar esse backup para outro local e quer transformar esse backup numa VM. Você não vai usar 3 consoles, você não vai usar 3 menus, não vai criar 3 tarefas. Você vai criar um plano, né? Dentro desse plano você vai automatizar todo esse fluxo. O backup, seguido por uma replicação, seguido por um virtual standby, por exemplo. Ou um backup da estação do diretor da empresa, seguido por uma cópia dos arquivos dele para a nuvem da Amazon, da Microsoft, né, o Azure, ou qualquer outra. E depois, uma vez por mês, o backup mensal desse diretor vai ser copiado para um HD externo, porque ele quer levar uma cópia para casa dele. Então você tem como automatizar qualquer função do DP dentro desse conceito de plano, para que justamente você possa alinhar, né, e lapidar a solução de acordo com os seus SLAs, com as suas métricas, com o seu RPO e RTO. Você pode ter um plano Silver, um plano Gold, um plano Platinum. O Silver é para aqueles seus servidores menos importantes. Você vai fazer um backup por dia e manda isso para a fita e fica por isso mesmo. Você vai ter um plano Gold, que você vai fazer um backup a cada 3 horas e replicar isso para um outro local.
E você vai ter um plano Platinum, que você vai fazer backup de 15 em 15 minutos, replicar isso para 2 locais diferentes, transformar isso numa VM, ou ter alta disponibilidade. Então você consegue desenhar tudo isso muito facilmente. Isso aqui são apenas sugestões, exemplos. Você não precisa usar essas nomenclaturas, não precisa usar essas tarefas. Você vai desenhar isso de acordo realmente com a necessidade da sua empresa. Então, recapitulando e resumindo aqui para concluir esse webcast de hoje, as principais diferenças entre o ArcServe Backup e o ArcServe UDP. O ArcServe UDP ele é a melhor solução para proteger os seus servidores Windows, tá? Sem sombra de dúvidas, porque ele vai te dar toda aquela proteção contra desastres, vai te permitir recuperar esse Windows muito rapidamente em caso de um desastre, né? Para Linux, o ArcServe UDP ele também tem essa facilidade de poder recuperar o seu servidor, ter backups rápidos, incrementais ali, apenas dos blocos modificados, tá? Mas ele ainda tem algumas funcionalidades que não estão disponíveis para o Linux, como por exemplo o Virtual Standby. O Virtual Standby está disponível por enquanto só para Windows, né? Então por isso que ele não ganhou nota máxima ali no Linux. Em termos de frequência dos backups, o UDP também é uma solução muito mais interessante. Então se você quer ter backups de meia hora, de 15 em 15 minutos, o UDP vai ser a solução que vai te atender melhor. O ArcServe Backup, por ele ser uma solução orientada principalmente à fita, ele dificilmente vai conseguir fazer backup com uma frequência maior do que de hora em hora. E de hora em hora já vai ser um desafio muito grande para ele, dependendo do seu volume de dados, do tipo de aplicação que você está protegendo. Então, eu diria que se o seu RPO ele é mais baixo, do que ele é igual ou mais baixo do que 1 hora, o UDP, sem sombra de dúvidas, é a solução indicada também. Recuperação de desastres, já expliquei que isso é o carro-chefe, o ponto forte do UDP. No ArcServe Backup, nós temos algo similar apenas para Windows, não está disponível para os outros sistemas operacionais, e exige um backup especial. Então você quer fazer quer ter a possibilidade de ter uma recuperação de desastres do seu servidor. Você tem que se programar para, uma vez por mês, ir lá e fazer um backup específico de recuperação de desastre. E aí você só consegue fazer esse DR a partir daquele backup específico que você fez com essa finalidade. Você não consegue recuperar a partir de qualquer backup, como no caso do UDP. Então ele não é tão eficiente. Proteção de máquinas virtuais, também é um ponto que o UDP ele nasceu para isso. Então ele é muito mais eficiente do que o ArcServe Backup, que é uma solução tradicional, exige instalar agentes dentro das VMs. Se for uma VM que tem aplicações como SQL, Oracle, você tem que ter agentes específicos para essas aplicações, ter 2 backups daqueles dados, enfim. Agora, um ponto onde o ArcServe Backup se destaca é, por exemplo, a proteção de ambientes Unix, FreeBSD ou macOS. Então, se você tem esse tipo de servidor na sua estrutura, o ArcServe Backup pode ser uma solução interessante para você, porque ele consegue atender essas plataformas. Já o UDP não tem essa possibilidade. Se você pensa em fazer backup em disco, vá para o UDP. Não pense 2 vezes. Ele também, novamente, ele nasceu para isso. Ele tem toda a capacidade e a eficiência voltada ao backup em disco. Agora, se o seu objetivo é fazer backup em fita, diretamente, aí o ArcServe Backup é a opção para você. O UDP ele suporta a fita como destino secundário do backup. Ele não grava direto em fita, como eu disse anteriormente. Outros pontos de destaque aqui para a gente não se prolongar demais. O UDP também é mais eficiente no restore do Active Directory, do Exchange, tem uma performance melhor, uma granularidade maior, e também no backup em nuvem.
por conta daquela questão dos incrementais infinitos. Se você quer fazer backup em nuvem, você vai mandar um full uma vez só, depois você vai mandando só o que vai sendo alterado em nível de bloco. No ArcServe Backup, o que ele faz? Ele pega a nuvem e ele transforma essa nuvem numa fita virtual. E aí faz backups tradicionais como se fosse um backup em fita. Então você vai ter que fazer um full por semana e incrementar nesses outros dias. Aí mais um full na sexta ou no sábado e incrementar de novo. Então se você tem 10 teras de dados, toda semana você vai ter que subir 10 teras para a nuvem, haja link, haja custo, haja sorte também para o seu link não cair no meio desse processo. Então, se você pensa em fazer backup em nuvem, o UDP também é a solução para você. Aí, os pontos de destaque do ArcServe Backup, né, como eu mencionei, parte de Unix, fita e backup de dispositivos NAS via NDMP. Então, se você tem um storage da NetApp, um VNX da IBM, você quer fazer backup disso via NDMP, isso é algo que por enquanto só está disponível no ArcServe Backup. Mas, acima de tudo isso, né, como eu disse lá no início, você tem que olhar para suas métricas. São elas que vão dizer qual que vai ser a melhor solução para você. Se para você fazer um backup por dia, né, ter uma recuperação que leva 4, 5 dias, é algo aceitável, não precisa se preocupar em investir numa solução muito poderosa. O ArcServe Backup pode te atender. Se você tem métricas mais exigentes, certamente o UDP vai ser uma melhor opção. Para mais informações sobre ArcServe e as nossas ferramentas, convido vocês a visitar o nosso portal, arcserve.com.br. Lá você encontra download de trials, casos de sucesso, treinamentos gratuitos, documentações técnicas, comparativos com outras ferramentas de mercado. Tá? Você consegue inclusive baixar a edição gratuita do UDP para backup de estações de trabalho. Tá? O UDP tem uma edição totalmente grátis para fazer backup desse tipo de equipamento. Tá? Existem apenas algumas restrições ali quanto ao destino do backup, né? Não pode ser o repositório inteligente da solução, então não tem desduplicação, não tem algumas funcionalidades, mas é 100% gratuita e não tem prazo de expiração. Então, se você quer começar a conhecer um pouco mais sobre o UDP, testar, baixa lá a versão gratuita, instala na sua máquina ou de casa ou até da própria empresa, né, e pode fazer o backup dela com o UDP sem nenhum tipo de custo. Eu gostaria então de agradecer a todos em nome da ArcServe pela participação em nosso webcast, pelas perguntas, pela atenção dispensada. Foi realmente um prazer tê-los conosco. Gostaria apenas de lembrá-los, esses webcasts são mensais. Hoje nós falamos de produto, mas geralmente nós tentamos incorporar também alguns temas não totalmente associados a produto. Nós também temos webcasts onde nós falamos, por exemplo, sobre essa questão de RPO, RTO em mais detalhes, como determinar qual que é o seu, como calcular o custo de downtime, como escolher se você vai fazer backup em disco, em fita ou em nuvem, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Então nós sempre tentamos trazer outros temas também relevantes sem essa abordagem em torno das soluções, dos produtos, né? Então vale a pena acompanhar aí os convites, dar uma olhada aí nos próximos meses, de repente vale a pena vocês estarem conosco para ouvir um pouco mais sobre esses temas também. Eu agradeço mais uma vez e espero vê-los nos nossos próximos webcasts. Até a próxima.